Bom, a gente falando em situações do Brasil, né, que a gente está vivendo nos últimos dias, e um dos assuntos mais polêmicos que a cada dia está aumentando a discussão se refere à reforma da Previdência. Bom, a gente recebeu aqui já o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, o coronel Marcelo Gomes Frota, e hoje, quando a gente marcou para ele voltar aqui, eu tentei fazer contato e ao mesmo tempo convidar a doutora Maria Silésia, é uma advogada especialista em Previdência aqui em Novo Hamburgo, e ela tinha compromissos, tinha a clientes para atender nessa tarde, ela não pôde estar aqui para a gente fazer ainda mais uma discussão maior. Mas enfim, o coronel Marcelo Gomes Frota está aqui, e o que a gente pode dizer, coronel, daquele dia que nós falamos, que o senhor estava mobilizado, né, na tentativa de evitar que seja aprovada essa reforma no Congresso e que vai afetar o produtor rural, o militar e outros funcionários de empresas na iniciativa privada. E por coincidência, coronel, hoje pela manhã, no programa Ponto Contra Ponto, que a gente apresenta das 8 às 9h30, a gente começou a comentar, sim, executivo vai mexer, militar vai mexer, produtor rural vai mexer, legislativo vai mexer na Previdência? Eu acho que não. Legislativo, judiciário vai mexer alguma coisa? Não. E aí a gente começou, mas de novo vai sobrar para nós? De novo sempre sobra para nós? E é por aí, coronel Frota. Seja bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, PC, boa tarde o senhor e a senhora que estão em casa, nos ouvindo e que marcam compromisso com a audiência do PC aí todas as tardes aqui na Rádio ABC. Especialmente os oficiais da Brigada que qualificam a tua audiência, PC, na medida em que eu, antes de vir para cá, passei ali no 3º Batalhão, passei no Comando Regional aqui em Novo Hamburgo, para cumprimentar ali o coronel Haroldo Knebel, ao tenente-coronel Huberti, que recém está assumindo aí essa função elevada no cenário e no contexto das unidades da Brigada Militar, qual seja o 3º BPM. Me dizia o coronel Huberti que não se pode fazer segurança pública sem envolver pessoas, sem envolver a comunidade, sem envolver os poderes. E me pareceu muito coerente a fala dele e muito bem ajustada também na comunidade aqui de Novo Hamburgo e da região, atendida pelo 3º BPM, na medida em que eu conheço o engajamento aqui das pessoas, dos poderes, do Ministério Público, do Judiciário. Me relatava, inclusive, com uma surpresa muito positiva, a atitude da prefeita aqui, a prefeita Fátima, que convocou uma reunião com a Brigada Militar e prontamente foi atendida. Enfim, os oficiais estiveram no gabinete dela e depois dos cumprimentos iniciais, uma das primeiras perguntas do comandante da unidade, do coronel Huberti, para a prefeita, foi o motivo da reunião. E ela disse, não, o motivo é eu saber como vocês estão, o que estão precisando, o que a segurança pública, o que a prefeitura pode auxiliar na segurança pública a partir da Polícia Ostensiva, da Brigada Militar. Então, esse é um relato muito importante e a Associação de Oficiais está longe de fazer política partidária, nós somos politizados e somos, de alguma forma, atores, por vezes reativos, por vezes passivos, por vezes ativos em relação à política partidária, portanto é necessário interagir com os políticos, mas estamos longe de fazer qualquer proselitismo político. Agora a gente tem que sublinhar as boas atitudes e essa tentativa da Prefeitura aqui de Novo Hamburgo de se fazer presente junto à unidade da Brigada Militar. Bom, muitos são os assuntos que nos trazem aqui ao teu programa. Acho que ficou alguma pendência aí em relação à Previdência. A Previdência hoje é importante que se diga algumas coisas assim para que as pessoas percebam a gravidade disso que está sendo proposto pelo governo Temer, no sentido de que, primeiro, não há, no nosso entendimento, um estofo moral, não há uma condição de dignidade, não só daqueles que propõem uma reforma da Previdência, como daqueles que vão votar a reforma da Previdência. Existe, sim, uma lacuna moral, para começar, e depois uma lacuna de dados, uma lacuna de informações que visam a confundir
as pessoas e a informar um déficit onde ele não existe. Então, estas circunstâncias são a priori, quer dizer, nós não temos o melhor grupo de pessoas para analisar a reforma da Previdência. E digo isso a partir, inclusive, dos dados que surgem aí, estão disponíveis na imprensa, de que o próprio relator da comissão encarregada de fazer uma primeira análise da proposta da emenda constitucional que visa mexer na Previdência, é proprietário de uma empresa e é devedor do INSS, quer dizer... Alegou que está pagando as parcelas rigorosamente em dia. Mas veja, nesse universo de confusões e nesse universo de desinformações, me parece que o relator fica comprometido na sua relatoria na medida em que tem um interesse direto no resultado daquilo que ele vai apresentar. A Constituição brasileira, escrita em 1988, levantada lá pelo Dr. Ulisses Guimarães como a Constituição Cidadã, ela apresentou, para um resumo assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, um resumo grosseiro, mas muito pertinente para esse entendimento, 4 artigos que tratam de uma maneira bastante larga a respeito do regramento da Previdência. No artigo 40, a Constituição trata da vida dos funcionários públicos de uma maneira geral. No artigo 42, trata dos militares estaduais, bombeiros e policiais militares. No artigo 142, ele trata das Forças Armadas e lá no 201, ele trata dos trabalhadores da iniciativa privada. Grosso modo, seria mais ou menos isso. E nós podemos pegar as pessoas do artigo 40, que são os funcionários públicos em geral, e aí a tua primeira fala, ela precisa assim ser um pouquinho melhor ajustada, quer dizer, entram aí juízes, entram delegados, entram promotores, entram, enfim, todos os funcionários públicos, tanto federais quanto estaduais, né, sendo atingidos, portanto, diretamente pela reforma da Previdência. Claro que há tentativas de emenda, claro que há tentativas de salvaguardar essa ou aquela função, este ou aquele profissional, né? Mas, então, temos lá os funcionários públicos no 40, temos os trabalhadores da iniciativa privada lá no 201. Estes dois grupos de trabalhadores, digamos assim, eles têm todo o regramento da Previdência visa protegê-los. Então, o Estado brasileiro, quando fez esse regramento da Previdência, entendeu por bem que deveria proteger estes trabalhadores, estes cidadãos, estes funcionários públicos e esses trabalhadores da iniciativa privada, que recolhem mensalmente uma importância para fins de previdência e lá no final, quando se aposentarem, então cessam de fazer este recolhimento à previdência e passam então a receber os frutos destes depósitos. A ideia aqui é que aqueles servidores, aqueles trabalhadores que estão em situação de ativo e que estão, portanto, depositando, passam a pagar aqueles que se aposentam e a partir daí passam então a receber os benefícios. Os militares estaduais que estão contemplados no 42 e os militares federais das Forças Armadas no 142, estes têm uma ideia um pouco diferente. O Constituinte, lá, o legislador, em 1988, ao redigir a nossa Constituição, ele entendeu que aqueles primeiros, o do 40 e o do 201, ele deveria proteger. Agora, os militares, quer sejam estaduais, quer sejam federais, por simetria de entendimento, estes protegem o Estado brasileiro. É ao contrário, eles não são protegidos pelo Estado, eles protegem o Estado. E ao protegerem o Estado, são submetidos a uma condição de hierarquia e disciplina, de pronto acatamento, a dupla jurisdição penal, eles respondem tanto na justiça comum quanto na justiça militar. Eles podem perder o posto e a patente, ou seja, as prerrogativas e mesmo o vencimento, mesmo estando na reserva. Eles jamais param de fazer o pagamento da Previdência, quer dizer, eles continuam desde o primeiro dia de trabalho até o dia do seu sepultamento, eles continuam pagando a Previdência. Não tem essa de se aposentar, não se aposentam, eles vão para a reserva
e na condição de reserva podem ser chamados para compor novamente os contingentes da ativa. Enfim, eles têm uma série de gravames, a sua condição, inclusive de cidadania, por não poderem exercer, por exemplo, outra atividade, por não poderem se sindicalizar, por não poderem fazer greve. Então, eles têm uma série de gravames, inclusive a sua cidadania, repito, que o governo, através do Legislativo e através da Constituição, resolveu estabelecer uma compensação a estes. Então, os dos 142, que são as Forças Armadas, eles não pagam sequer a Previdência. Não tem como haver um rombo na Previdência por conta do pagamento das aposentadorias dos militares. Por quê? Porque o militar federal, os militares das Forças Armadas, eles não se socorrem das verbas da Previdência. Eles não fazem contribuição e de lá nada retiram. Eles são pagos pelo Tesouro Nacional em face desta compensação, destas restrições que a natureza militar da sua função estabelece. Então, é completamente equivocado dizer que os militares eles dão causa a um rombo na Previdência, porque lá eles nada colocam e de lá nada retiram. Da mesma forma, e ainda de maneira mais gravosa, os militares estaduais não. Os policiais militares e os bombeiros militares, eles fazem sim a contribuição para a Previdência a vida inteira. Eles não deixam de contribuir mesmo depois de irem para a situação de reserva remunerada e fazem, portanto, esta contribuição de maneira muito firme, muito pesada, inclusive nos contra-cheques. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, 14% dos vencimentos de cada um dos policiais militares, de cada um dos bombeiros, que é destinado à Previdência. O militar, seja ele policial militar ou bombeiro militar, ele faz uma contribuição de 14% e a legislação determina que o governo do estado faça o recolhimento de duas vezes este valor, justamente para fazer este encontro de contas. Bom, então, é muito simples e eu acho que precisa ser sublinhada esta ideia de que em relação aos funcionários públicos e em relação aos trabalhadores da iniciativa privada, o governo e o Estado os protegem. E em relação aos militares, tanto estaduais quanto federais, estes protegem o Estado. E aí reside um grande equívoco daqueles políticos que não conseguem compreender esta lógica e fazem comparações de situações que são incomparáveis. Porque nós não temos como comparar situações que são muito diferenciadas, a menos que a lógica seja outra. Bom, muda-se regras de previdência para atingir também os militares, mas se trata do fato de que o governo brasileiro não entende mais a necessidade de ter esta categoria de servidores, os militares federais e os militares estaduais. Ou seja, nós estamos mudando a ideia de prestação de serviço público do ponto de vista da defesa da nação brasileira, tanto quanto a agressões externas, quanto a defesa do território e a segurança das pessoas. Então, se nós vamos mudar toda essa ideia e todo este conceito, nós vamos passar, então, a remunerar os militares estaduais, aí sim, com aposentadoria, e os militares federais também, permitindo que se aposentem, permitindo que não tenham a condição, por exemplo, de perder posto e patente quando encerrarem as suas atividades na condição de ativos, né? Durante essa condição de ativo, nós vamos permitir que tenham 2, 3, 4 empregos, não mais a dedicação exclusiva. Nós vamos permitir que se sindicalizem, nós vamos permitir que façam greve, nós vamos permitir que não tenham sanções disciplinares privativas, inclusive restritivas de liberdade. Quer dizer, nós mudamos todo um conceito que essas pessoas precisam entender. Quer dizer, o político precisa perceber que ao mudar regras previdenciárias, ele está mudando conceitos, ele está mudando a forma de ver, e vai ter que acabar pagando lá o fundo de garantia por tempo de serviço e outras questões que os militares não possuem. Então, PC, por isso, e para que o senhor e a senhora que estão em casa nos ouçam, é que nós nos degladiamos lá no cenário do Congresso Nacional, através da
Associação dos Oficiais da Brigada, através das federações de militares estaduais, não só em favor da sociedade, porque nós não pleiteamos a categoria, os benefícios ou prerrogativas que não temos nenhum. A bem da verdade, nós não temos prerrogativas nem benefícios, é ao contrário. Nós temos compensação em face da quantidade de restrições a que somos submetidos. Então, a nossa briga no Congresso, no primeiro momento, é para dizer que não tem legitimidade os políticos que lá estão para fazer esta mudança. A Lava Jato está aí para provar o que nós estamos dizendo. Trabalham em cima de números que são absolutamente equivocados. Basta ver a desvinculação de receitas da União, que é um mecanismo que o governo inventou para retirar verbas que são específicas da Previdência e colocar no caixa único para poder fazer frente a uma série de desmandos, inclusive, né? Então retira lá os recursos do trabalhador. Agora, aprovado em outubro do ano de 2016, há valores, há percentuais de 30% das verbas da Previdência. Isso alcança cifras de bilhões. Um governo incompetente no que diz respeito a fazer a cobrança dos devedores, um governo incompetente no que diz respeito a melhor avaliar as isenções fiscais que são dadas e que a nação não fica sabendo exatamente qual é o proveito da cidadania em relação a isso. Eu te mostrava e te dizia em outro momento que só 3 empresas avaliadas, a Vale, a Friboi e o Itaú, devem juntas 426 bilhões de reais à Previdência Social. Então não é possível se falar em reforma neste cenário, um cenário absolutamente complicado, onde, do ponto de vista dos números, da contabilidade e daquilo que reserva realmente a matemática, não nos convence. Quem quer que se debruce um pouco sobre esses fatos não está convencido do déficit e da necessidade da reforma da Previdência. Do ponto de vista político, não há estofo moral para que isso seja realizado. E do ponto de vista jurídico, do ponto de vista institucional, não conhecem em profundidade a matéria que se propõe a modificar. Então, realmente, nós estamos num momento em que as pessoas, a população desse Estado, a população brasileira, precisa se acordar e entender que o objetivo não é reformar a Previdência. O objetivo é acabar com a Previdência, fazer com que o senhor e a senhora que estão me ouvindo não se aposentem nunca, né? E, de alguma forma, esta forma perversa, fazer com que o trabalhador, então, encerre sua vida na labuta. Este é um tema que a Associação de Oficiais está enfrentando no nível nacional, mas nós temos temas estaduais aqui também que conversam, dialogam com a segurança pública de absoluta relevância, PC. Vamos, coronel, aí ao encontro do que o senhor está falando, esses dados que o senhor trouxe e essa necessidade, né, de abrir essa caixa preta da Previdência e que se comprove se há condições ou não de seguir como está a Previdência. Um importante aliado de vocês, no caso dos militares e de outros servidores, enfim, é a aprovação no Senado da CPI da Previdência. Perfeito. Eu acho que é fundamental, porque o senhor está me dizendo que não há argumento que convença que o Caixa não tem condições de tocar para frente a Previdência como está. Alguém do governo vai ter que dizer que, ao contrário, mas comprovar. E é isso que está faltando nessa discussão, na minha opinião, que alguém que diga, não, nós temos que reformar a Previdência, alterar por causa disso, disso e disso. Mas com argumentos, com números. Veja só. Mas até agora não aparecem números. O Conselho Nacional dos Membros do Ministério Público emitiu uma nota técnica. E essa nota técnica ela está muito esclarecedora. Traz, por exemplo, essas isenções fiscais que nós estamos falando, números trilionários. É um negócio de isenção fiscal. Nós temos, a partir de 2011 até 2016, onde esse estudo se encerrou, nós temos de isenção fiscal 1.346 bilhões e 205 mil em isenção fiscal. E nós estamos falando em déficit da Previdência. Isso é um absurdo. Da mesma forma, nós temos aí aquilo que eu dizia da desvinculação de receitas da União, ou seja, o governo vai lá
no cofre da Previdência, retira de lá valores para fazer frente a um sem número de outros objetivos. E nós temos aí um levantamento feito de que o governo foi tantas vezes a este cofre da Previdência que do ano de 2000 até o ano de 2015 retirou deste cofre 2 trilhões e 828 bilhões, quase 3 trilhões para fazer outras coisas. E vem nos dizer agora, com todos esses números, inclusive da Lava Jato, que a Previdência brasileira é deficitária. Não dá, né? Não tem como nós convergirmos com um governo sem esta autoridade moral e que traz de afogadilho e pretendendo que seja votado quanto antes, né? Não só na comissão, mas depois em plenário, uma reforma, inclusive dizendo que se desfigurar a reforma ela não terá sentido. Tá? Não dá, por muito menos, né, em outros momentos da própria história nacional ou em outros países, nós teríamos realmente uma convulsão social em torno desta proposta do governo Temer. Bom, tem a informação até para reforçar sobre esse assunto, matéria da Agência Brasil, que diz que termina hoje o prazo para que os deputados apresentem emendas à comissão especial que analisa a proposta de reforma da Previdência. O prazo que havia terminado na última terça foi prorrogado para hoje, às 6h30 da tarde, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele reabriu o prazo depois de sucessivos pedidos de deputados que não conseguiram as 171 assinaturas de apoio às suas emendas. As propostas visam alterar pontos específicos, suprimir ou modificar a totalidade da proposta de emenda à Constituição, a PEC 287, que trata do sistema previdenciário. Até o início da noite de ontem, foram apresentadas 151 emendas. O texto da reforma da Previdência fixa, entre outros pontos, a idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres, com contribuição mínima de 25 anos, e estabelece regras de transição para o novo regime. Elas valerão para os homens com idade acima de 50 anos e mulheres com mais de 45. Nesses casos, haverá um pedágio entre 40% e 50%, ou seja, terão de trabalhar por um período adicional para requerer o benefício pelas normas atuais. Bom, por fim, coronel, objetivamente, o que o senhor espera que o Congresso vai dizer sobre essa proposta do governo? Nós sabemos que o governo Michel Temer é um trator dentro do Congresso. Mas a nossa impressão, sim, é um trator, todo cuidado é pouco. Nós não temos, assim, que retirar energia da população no sentido de que a população precisa se movimentar. Nós precisamos pegar os nossos deputados, aqui o deputado Heidecker, essa turma toda aqui do Vale dos Sinos, os deputados federais, a nossa base, os vereadores, os prefeitos todos, e nós como cidadãos fazer uma pressão no sentido de que isso não passe. A nossa percepção é de que é muito forte o governo, o interesse, a vontade, a possibilidade de negociar, inclusive, com os nossos deputados é muito grande. São emendas, são situações de cargos, de nomeações, é uma série de circunstâncias aí que fazem com que toda essa circunstância seja muito perigosa. Nós imaginamos que, em face dessa nova fase da Operação Lava Jato, a reforma da Previdência tenha perdido um pouco de energia, mas nós não apostamos nisso. Nós estamos trabalhando diuturnamente no Congresso Nacional. Nós temos um oficial da nossa Associação de Oficiais permanentemente em Brasília. Eu, como presidente, tenho ido com muita frequência, represento também a nossa federação no nível regional, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então tenho uma responsabilidade em relação a isso. E a nossa luta é essa, é fazer o convencimento dessas pessoas, porque a retirada dos militares estaduais deste momento do relatório é uma condição que se impõe. Haja visto o que aconteceu, por exemplo, no Espírito Santo, e lá aconteceu o que aconteceu só em face dos salários, não se tratava sequer de previdência naquele momento, e há uma posição muito clara da Federação Nacional no que diz
com o fato de que a única coisa que nos mantém militares, a não ser a nossa vocação e tudo mais, a única coisa que ainda resta ao militar estadual e também ao militar federal é esta compensação constitucional em face de todas essas restrições. Ou seja, há um entendimento de que a Previdência ela é completamente diferenciada para aqueles que protegem o Estado na contramão ou no contraste com aqueles que são protegidos pelo Estado, como é o caso dos servidores públicos de uma maneira geral e também dos trabalhadores da iniciativa privada. De todo modo, nós somos contra atualmente qualquer reforma na Previdência sem que haja antes uma auditagem, sem que haja antes um cálculo atuarial, sem que haja antes uma verdadeira devassa nas contas da Previdência para saber o que esses governos sucessivos têm feito com o dinheiro do trabalhador. E eu concordo com o senhor. Então vamos abrir, eu repito, a caixa preta, vamos apresentar os números que realmente convençam se há necessidade ou não. Até lá, essa discussão fica imperfeita também, na minha opinião. Nós estamos encaminhando o final aqui da minha participação. Sim, coronel, sim. Eu só não gostaria de terminar, de concluir, se tu me permite. Claro, por gentileza. Sem dizer uma palavra sobre a segurança do Estado do Rio Grande do Sul. É lamentável o que nós estamos assistindo. O ano de 2016 encerrou com 164 latrocínios. Este ano inicia com um número também assustador. As pessoas ouvidas de um total de 100%, de um total de a cada 10 pessoas, 7 têm medo permanente do envolvimento no assalto, e dessas 7, 3 têm o medo amplia para não só se ver envolvida num assalto, mas também ser vítima de um latrocínio, ou seja, o resultado deste assalto, a ocorrência, o delito morte. Então, nós temos dito que segurança pública não é custo, é investimento, e nós podemos traduzir isto de outra forma. Quanto maior a retração da segurança pública, quanto menores são os efetivos, maior é a quantidade de homicídios. Que afinal, no ano de 2016, o Rio Grande do Sul experimentou 2.608 homicídios dolosos, 17 mil roubos a veículo, 157 mil furtos. Nós não estamos diante de uma crise na segurança pública, nós estamos diante de uma guerra, e o governo do Estado, que diz, ao ser entrevistado a partir da morte por latrocínio do menino Gabriel, diz que é capaz de sentir a dor daquele pai. Nós duvidamos, porque temos alertado desde o início deste governo que segurança deve ser priorizada não só no discurso, mas nas ações. A Associação de Oficiais, diferentemente, com todo o respeito das demais associações que têm se limitado a falar em combustível, inclusão, viaturas e todo um cenário de fragilidades e de faltas, nós temos também percorrido este caminho, mas mais do que isso, temos apontado soluções e dito onde estão situados os problemas. Em razão disso, nós temos o direito de nos somar às pessoas do Rio Grande clamando por segurança pública e apontar ao governador Sartori, ao secretário Schirmer, que precisam sim apresentar o quanto antes este plano estadual de segurança pública que contemple verba específica para a segurança sem que ela precise ser e deva ser mexida. A verba lá do Fundo Estadual de Segurança Pública tem que ser reservada às questões de segurança pública e não pertencer ao Caixa Único. Autonomia das polícias, inclusão de efetivos, a inclusão dos concursados do quadro de saúde da Brigada, a inclusão de novos oficiais da nossa academia. Então nós temos apontado uma série de medidas que precisam ser adotadas e estamos aguardando para a semana que vem o anúncio dessas medidas por parte do governo. Esta é a expectativa da Associação de Oficiais, e nós poderíamos continuar falando em relação às promoções de oficiais, em relação a um conjunto aí de circunstâncias que estão a preocupar a categoria, que precisa estar absolutamente tranquilizada para lidar com polícia ostensiva e com atividades de bombeiros, porque é isto que a sociedade reclama das suas corporações, Brigada Militar
e Corpo de Bombeiros. Um abraço à alta gestão da Brigada Militar, aos oficiais bombeiros, aos oficiais de polícia ostensiva e dizer que contem sempre com a sua associação. Obrigado aos ouvintes. Obrigado, Coronel Marcelo Gomes Frota. E se a gente falar nesse segmento da reforma da Previdência e entrar em segurança pública, bom, aí a gente vai longe, né, Coronel? Meu Deus do céu. Impressionante, que fase que estamos vivendo. Aí o senhor mora na capital, mas nós aqui do interior. Aí vem o reforço policial para Porto Alegre. A gente falou sobre isso hoje de manhã e nenhum PM para o Vale dos Sinos. Deve vir na sequência aqui para o Vale dos Sinos, mas é que hoje em dia, nesse cobertor curto e nessa condição de penúria que a segurança pública se encontra, sim, aqueles que trabalham bem, aqueles que são qualificados pelos números, e aqui em Novo Hamburgo, contrastando com todo o restante do estado, diminuiu os indicadores de criminalidade e trouxe um pouquinho mais de segurança à população de Novo Hamburgo em face dos números. São ruins, mas são números ainda assim mais favoráveis que o número do restante do estado. Aí fica capenga no sentido de que a Operação Avante não chega no momento em que as pessoas estão esperando. Eu cumprimentei hoje pela manhã o coronel Hubert e o coronel Knebel pelo trabalho, mas como consequência, como compensação e como premiação, aí deixam de vir os policiais militares. Não é possível. Não é possível. É verdade. É o presente que a gente recebe pelo trabalho. Bom, obrigado mais uma vez, Coronel Marcelo Gomes Frota.